Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 8. Está escrito assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era, que é e que há de vir, Todo-Poderoso. Amém. Amém. Irmãos, o livro do Apocalipse é um dos livros mais negligenciados da Bíblia. Existem pessoas que, quando abrem o livro do Apocalipse da igreja para ler, ficam espantados. Outros fogem da leitura deste livro por dizer que é um livro muito difícil. De fato, não vou negar a complexidade deste livro, mas existe um ponto aqui que precisamos pensar. Por que o livro do Apocalipse é um dos livros menos lidos na nossa igreja e na nossa vida? É porque o livro do Apocalipse é o livro da nossa vitória, mas Satanás tem o interesse de fazer a igreja ficar longe deste livro. O livro de Gênesis mostra o homem caindo. O livro de Gênesis mostra a mulher caindo. Mas no livro do Apocalipse mostra Satanás sendo lançado no lago de fogo. É por isso que ele não quer que você venha ao conhecimento deste livro, porque este livro está escrito a derrota do diabo, mas também está descrito a vitória da igreja. O livro do Apocalipse é escrito pelo evangelista João, e a tradição diz que, por causa da perseguição do evangelho, ele foi lançado na ilha de Patmos, que funcionava como uma penitenciária. E quando João está lá, ele recebe algumas revelações de Jesus, que Jesus o autoriza a escrever e enviar às 7 igrejas que estão na Ásia. Quando olhamos para o versículo de número 8, nós encontramos lições preciosas que podem nos edificar a alma. Por exemplo, quando o próprio Cristo diz: eu sou o Alfa e o Ômega. Aleluia. Perceba que do versículo 1 ao versículo de número 7, João ele fala, mas quando chega no versículo de número 8, quem fala é Jesus. E quando Jesus fala, ele confirma as palavras de João. Na maioria das vezes, nós evangelizamos, entregamos panfletos de evangelização, falamos do nome de Jesus. E quando alguém não recebe a mensagem que estamos entregando, o que fazemos? Ficamos entristecidos. Dizemos para Deus: não vou evangelizar mais, não vou cantar mais, não vou mais pregar a tua palavra. Só que temos que ter em mente o que aconteceu com João. Assim como Jesus confirmou as palavras de João, Jesus também confirma as nossas palavras. Não pare de cantar porque alguém não recebeu o louvor que você recebeu. Não pare de pregar porque alguém não deu ouvidos à sua mensagem. Não deixe de evangelizar se alguém não recebeu o panfleto nas tuas mãos. Você depende de Jesus para confirmar a sua mensagem. Você depende de Jesus para confirmar a sua adoração. Você depende de Jesus para receber o seu louvor. Quem está validando a sua palavra nesta noite é Jesus. Quem valida a sua adoração nesta noite é Jesus. Quem valida a sua mensagem nesta noite é Jesus. É o céu e não é a terra. Quando nós olhamos para este livro, encontramos o próprio Cristo dizendo: eu sou o Alfa. O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Quando Cristo diz: eu sou o Alfa, ele está querendo dizer: eu sou o começo. De fato, Jesus estava no começo. Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 2 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra.
João capítulo 1, versículo 1 diz que tudo que foi feito por Jesus, e sem Ele nada seria feito. Jesus já estava no começo. Quando olhamos para Gênesis capítulo 1, enxergamos que no começo havia trevas, que no começo o Espírito pairava, que no começo a terra estava informe, mas Jesus já estava lá. Todo começo é sem forma, todo começo é sombrio, todo começo é devagar, mas Jesus já estava lá. O seu começo pode ser sem forma, mas Jesus já está no seu começo. O seu início pode estar sendo difícil, mas Jesus já está no seu início. O começo do casamento é difícil, o começo do namoro é difícil, o começo da empresa é difícil, o começo do ministério é difícil, mas Jesus já está no nosso começo e garante a nossa. Ele diz: eu sou o alfa, mas ele também diz: eu sou o ômega. Se o alfa é a primeira letra do alfabeto, o ômega é a última letra do alfabeto grego. Quando Jesus diz eu sou o ômega, ele está dizendo: eu sou o começo, mas também sou o fim. Eu sou o princípio, mas também estou no fim. Eu estou no começo, mas eu também permaneço no fim. Agora guarde isso. Filipenses capítulo 2, versículo 8 diz que Jesus se humilhou. Ele é o alfa, mas ao mesmo tempo ele é o ômega. Ele é Senhor, mas ao mesmo tempo Ele é servo. Ele manda, mas ao mesmo tempo Ele usa. Jesus está no começo, mas também está no fim. O que me chama a atenção é que se Jesus é Deus em pele humana e se fez servo, existem muitas pessoas que não querem servir. Se o pastor pedir para que ela sirva, ela fica de cara fechada. Se o pastor pedir para que ela faça algo, ela fica de cara fechada. Mas Jesus é Deus em pele humana e Ele serviu. E o próprio Jesus disse que aquele que quiser ser o maior, precisa ser o menor. Aquele que quer ser servido, ele precisa servir. Então a gente precisa descer no pedestal, abaixar o nariz e entender que se Jesus serviu, nós também precisamos servir. Se Jesus foi o menor, quem somos nós para querer ser o maior em sua presença? Irmãos, quando olhamos para o poder do Cristo glorificado, quando Ele diz eu sou o Todo-Poderoso, também entendemos que quando João estava na ilha de Patmos, recebendo as revelações de Jesus, João viu coisas tão grandiosas que ele começou a ser edificado por aquela visão. Luiz, o que João viu? Apocalipse capítulo 1, versículo 10. João diz que ele estava na ilha de Patmos e no dia do Senhor ele ouviu uma voz, como voz de trombeta, que soava naquele lugar. Você já viu uma trombeta soar? A trombeta ela é clara, a trombeta ela é nítida. Quando soa uma trombeta no ambiente, você tem a certeza que é uma trombeta que está tocando e não outro instrumento. Quando João ouve a voz de Jesus como trombeta, ele estava ouvindo a voz de Jesus clara, ele estava ouvindo a voz de Jesus nítida, porque a voz de Jesus é assim: quando Ele fala, ninguém confunde a sua voz. Quando Ele fala, ninguém confunde a sua direção. Quando Ele fala, até aquele que não ouve tem que passar a ouvir. Quando Ele fala, Jesus dá as instruções. Eu vou liberar uma palavra profética sobre a tua vida esta noite. Se você crê, receba a mão direita para receber nessa noite. A voz de Jesus que está ecoando neste culto, está entrando dentro da sua casa essa noite. A voz de Jesus que está falando neste culto, está falando sobre o seu marido esta noite. A voz de Jesus que está falando neste culto, está convertendo os seus filhos esta noite. Quando Jesus fala, o diabo tem que sair. Quando Jesus fala, a culpa tem que cair por
que João viu, no meio daquela grande visão, um homem andando no meio de 7 candelabros de ouro. E quando ele andava no meio dos 7 candelabros de ouro, ele andava pelo meio dos 7 candelabros de ouro. João entendeu que aqueles 7 candelabros de ouro significava as 7 igrejas da Ásia. Ora, se Jesus andava no meio dos 7 candelabros de ouro, que simbolizava as 7 igrejas, então significa que Jesus, que é o dono, passeia no meio da sua igreja. Digo mais, se ele anda no meio, ele é o dono das suas igrejas. O que dói o meu coração é ver algumas pessoas, alguns pastores, pegando a igreja, tirando Jesus do centro do culto e colocando o sincretismo religioso. O que dói o meu coração é ver pessoas tirando Jesus no meio do culto e colocando a rosa ungida. O que dói a minha alma é ver pessoas tirando Jesus no meio do culto, no centro da igreja, e colocando o vale do sal, e colocando o tapete da revelação, e colocando a revelação por Pix. Só que essa noite Deus me trouxe aqui para te dizer: Jesus ainda é o dono da igreja, Jesus ainda é o centro da igreja. Podem tirar as rosas ungidas, mas Jesus não sai do meio da igreja. Pode tirar o vale do sal, mas Jesus não sai do meio da igreja. Podem tirar as falsas revelações, mas Jesus não sai do meio da igreja. Cristo é o dono da igreja, Cristo é o Senhor da igreja, e Ele permanece no meio da igreja. João viu mais. Ele viu Jesus, e as suas vestes estavam compridas até os seus pés eram brancos. Tinha um cinto de ouro sobre o seu ombro. E quando João vê Jesus com aquelas vestes brancas, vestido também com ouro, ele entende que Jesus estava usando vestes de juiz, porque ele é o dono da igreja, mas ele também é o juiz da igreja. Se ele é o juiz da igreja, então significa que ele julga. Mas acalma o seu coração. O juízo que eu vou falar aqui agora não é o juízo final. O juízo que eu vou falar aqui agora é um juízo onde todos os crentes fiéis estarão naquele grande dia. Após o arrebatamento da igreja, a igreja entrará nas bodas do Cordeiro, e antes disso ela será galardoada por Jesus. Todos nós que somos salvos em Cristo participaremos de algo chamado Tribunal de Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 ao 15 diz que nós estaremos diante do tribunal de Cristo, e Cristo ele vai nos julgar segundo as nossas obras. Se as nossas obras foram boas, então elas estarão significadas entre obras de ouro, prata e pedras preciosas. Se as nossas obras foram ruins, estarão significadas na palha, no feno e também na madeira. Haverá um fogo diante de nós, que as nossas obras serão jogadas no fogo. Se as obras forem más e foram de madeira, palha e feno, as obras serão consumidas. Essa pessoa será salva, mas não receberá galardão. Mas se as obras forem boas, será colocado no fogo ouro, a prata e as pedras preciosas, onde o fogo vai refinar e não vai consumir. E essa pessoa terá o seu galardão diante de Jesus. Guarde isso que eu vou te dizer. Toda obra que você faz para Jesus, Jesus vai te recompensar. Jesus não tem memória curta. Todo o trabalho que você faz para o reino de Deus, Ele está notando, e naquele grande dia Ele vai recompensar você. Ele vai abençoar você. O abraço que você deu, Ele não esqueceu. A obra que você fez, Ele não esqueceu. O alimento que você entregou, Ele não esqueceu. A palavra que você pregou, Ele não esqueceu. O conselho que você deu, Ele não esqueceu. A ajuda que você deu, Ele
não ter visto, a cantora pode não ter visto, o pai pode não ter visto, o amigo pode não ter visto, mas Jesus estava com olhos como chama de fogo, contemplando as suas obras, e naquele dia Ele vai te recompensar, Ele vai abençoar você. Eu sinto a presença de Jesus. Aquela grande visão, um Cristo vivo, glorificado, cabelos brancos como a lã, olhos como chama de fogo, o rosto que brilhava como o sol ao meio-dia, da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, os seus pés eram como bronze refinado na fornalha, na sua mão direita tinha 7 estrelas, andava no meio de 7 candelabros de ouro, e ele estava vendo aquela visão gloriosa. E quando ele vê tudo isso, João cai de joelhos. E quando ele cai de joelhos, eu comecei a entender porque João viu toda aquela grande visão e Pedro não viu. Porque João viu o Cristo glorificado e Tiago não viu. Porque João viu a visão gloriosa e os outros apóstolos não viram. Você já se perguntou? Por que foi João que viu e não os outros apóstolos? Por que foi João e não Pedro, não Tiago, não Tomé? Simples. Imagine comigo a cena do Calvário. O Cristo crucificado, sangrando, febril, sedento, com dores, as mãos e os pés rasgando nos pregos, e o Cristo olha para baixo, ele não vê Pedro, ele não vê Tiago, ele não vê Felipe, mas Cristo vê um João que estava de joelhos aos pés de Deus. Porque João viu e os outros apóstolos não viram? É porque João estava aonde eles não estavam. É porque João estava ajoelhado quando os outros não estavam ajoelhados. Quer ver o que ninguém vê? Permaneça aos pés da cruz. Quer viver o que ninguém viveu? Permaneça aos pés da cruz. Quer ouvir o que ninguém ouviu? Permaneça aos pés da cruz. Quer sentir o que ninguém sentiu? Permaneça aos pés da cruz. Quer ir onde ninguém foi? Permaneça aos pés da cruz. Tem muita gente que olha para vocês e pergunta: qual é o segredo de viver tanto milagre? Qual é o segredo de ser tão usado assim? Qual é o segredo de ir e vir? A resposta está aqui. Eu permaneci aos pés da cruz quando você não estava lá. Eu estava na madrugada quando você não estava lá. Eu estava jejuando quando você não estava lá. Jesus está dizendo para essa igreja: permaneça onde ninguém permanece, e eu vou te colocar onde muitas pessoas queriam estar. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: se o Espírito e a noiva estão dizendo vem, então significa que há um sentimento uníssono. Então significa que há um clamor no mesmo propósito. O que me deixa preocupado é ver crente que não quer ver a volta de Jesus. O que me deixa preocupado é ver crente que não quer que Jesus volte. Se o Espírito que habita em você e você sendo a noiva não tem o mesmo propósito, coloque em dúvida a sua salvação, coloque em dúvida o seu cargo. Mas se o Espírito habita em você e você junto com o Espírito deseja a volta de Jesus, você entrou nesse culto de